Sejam bem-vindas e bem-vindos às entrevistas na íntegra do podcast 20%, uma série sobre a participação das mulheres no IPEA, produzido pela AFIPEA por Direitos, Democracia e Diversidade. Você pode escutar esta e outras entrevistas comandadas pelo comunicólogo Igor Rodrigues em nosso canal do YouTube ou em outras plataformas de áudio. A convidada dessa entrevista é a servidora Júlia Benfica, técnica de planejamento e pesquisa no órgão. Estamos começando o nosso podcast 20%, o podcast que fala sobre as narrativas femininas no IPEA e suas trajetórias profissionais. Nesse episódio, nós temos a participação da Júlia Benfica, uma nova servidora, e nós vamos falar sobre a vivência dela chegando ao Instituto nesses seus 2 meses de atuação. Júlia, a FIPEA gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de emprestar sua voz, emprestar sua narrativa para um projeto tão potente que fala sobre a presença feminina em um órgão que ainda é muito masculinizado em sua estrutura organizacional. Então, para começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber como foi a sua trajetória para chegar no IPEA, da onde você vem profissionalmente, o que fez você escolher o IPEA como a sua trajetória profissional. E nesse início, como está sendo você adentrar no IPEA, desde a sua recepção até o seu curso de formação e como está percorrendo esses seus 2 meses de casa? Eu agradeço pela oportunidade. Bom, como foi mencionado, né, meu nome é Júlia, eu sou mineira de Belo Horizonte, tenho 35 anos e sou uma das novas técnicas em planejamento e pesquisa do IPEA. Profissionalmente, eu sou engenheira florestal, eu sou mestre em geografia e doutora em ciências na área interdisciplinar de ecologia aplicada. E eu sempre gostei desse caráter híbrido de trabalhar com pesquisa e conhecimento, mas de uma maneira aplicada, né? Pensando na gestão e na política. Então, é por isso que eu vim parar aqui no IPEA, com essa expectativa de aplicar o conhecimento nas políticas públicas. Como eu acabei de chegar, eu ainda estou no período do curso de formação, então é esse um pouco o lugar que eu posso falar sobre, né? Eu me considero bem recebida pelos colegas, pelo órgão, mas também atenta, porque apesar, né, da gente estar num país de maior biodiversidade no planeta e de um país também que tem uma maioria feminina em sua população, ainda é um desafio, né, ser mulher e ser ambientalista em uma instituição que é historicamente masculina e desenvolvimentista. Então, eu já pude perceber um pouco desse ambiente, mas, ao mesmo tempo, de uma expectativa institucional de novos rumos. Eu estou com essa expectativa mesmo de poder contribuir, tanto internamente quanto externamente, com essa mudança paradigmática que é necessária para um país sustentável. É interessante você tocar nesse assunto da diversidade. O IPEA, apesar dele sofrer dessa mazela de não ter tanta presença feminina no seu corpo de trabalho, ele tem uma movimentação que foi acompanhada ao longo dos anos de uma evolução nos pactos pela diversidade, vários planos para que essas diversidades elas sejam exercidas e também a diversidade política também seja exercida pelos diversos profissionais que atuam aí dentro. Você já consegue perceber profissionais de posicionamentos políticos divergentes, como que isso atua, se isso influencia ou não influencia? O que você pode falar para a gente dessa sua impressão relacionada aos posicionamentos políticos pessoais? Nesse curto tempo, já pude perceber algumas diferenças de posicionamentos políticos, mas eu acho que, para além dos posicionamentos políticos, que existe também uma diversidade de posicionamentos pessoais e de temperamentos também. Então, muitas vezes a gente pode ter afinidades ou divergências políticas, mas a maneira que essas afinidades ou divergências são colocadas, eu acho que é a grande maneira assim do tom, né, do tom da discussão que vai ser levada. Entendi. Antes, e quando a gente conversa com servidoras mais antigas, a gente pergunta se existe uma liberdade intelectual. E você falando isso reforça que hoje existe uma liberdade intelectual e não somente intelectual em relação aos seus posicionamentos pessoais. Hoje, como é o seu fluxo de trabalho? Eu ainda estou no fluxo do curso de formação. Falando sobre o curso em si e sobre essas
divergências políticas ou de posicionamentos e até de composições de grupos, assim, tanto eu quanto minhas colegas, a gente já pode perceber como que isso já impacta na nossa dinâmica diária. Então, pelo fato de não sermos muitas, a própria formação dos grupos que a gente fez trabalhos, né, ao longo do curso, são grupos com uma mulher, duas no máximo, alguns grupos sem nenhuma mulher, e algumas dinâmicas culturais acabam que se demonstram assim, né? Então, muitas falas masculinas, mesmo que às vezes tendo, né, mulheres nos grupos, e aí às vezes a gente conversa um pouco sobre até essa formação diferenciada que eu acho que a gente tem culturalmente, das mulheres muitas vezes refletirem mais sobre a pertinência de sua fala antes de se colocar. Então, eu acho que isso foi uma conversa que a gente teve nos bastidores, até que ponto que isso influencia, né, o nosso trabalho em conjunto em grupos de maioria masculina. A gente fala que o letramento social geralmente vem e ele tem a voz dos grupos que são minorias, né? Ele nunca parte dos grupos majoritários. Eu queria que você falasse um pouco mais como é essa interação das poucas mulheres no curso de formação e das poucas mulheres que você tem contato, que já estão aí no IPEA. Existe essa interação, existe essa troca, existe essas conversas de bastidores que são muito válidas para o fortalecimento da comunidade. Em relação às mulheres que já estavam, né, na instituição, a gente teve poucas interações, assim, estou generalizando, obviamente, mas eu considero positivas, principalmente interações, né, com algumas diretoras, com a presidenta, mas interações pontuais, mas de certa forma animadoras, né, de verem pessoas super competentes, super abertas e que mostram que parece ser uma instituição realmente disposta. Claro que nessa dinâmica bem variada que a gente tem tido nesses 2 últimos meses, às vezes a gente conversa mais, conversa menos, se aproxima mais de umas e de outras, mas no geral, assim, se é que posso falar pelas minhas colegas, a gente está com uma boa impressão do nosso grupo feminino e temos trocado algumas impressões e no geral tem sido boas impressões assim, mas ao mesmo tempo impressões críticas também, o que eu acho bastante relevante de colocar esse olhar, né, que não somos qualquer pessoa entrando, temos o nosso histórico pessoal e ao mesmo tempo temos essas convergências de lutas e de dificuldades, né, que a gente não pode negar na nossa sociedade machista. Então, eu acho que a gente tem conseguido falar um pouco sobre isso, colocar isso em perspectiva e, ao mesmo tempo, ir criando a nossa atuação aqui dentro. Você entrar numa instituição e já tendo esse posicionamento pessoal e estando alerta e crítica às ações que permeiam a sua atuação profissional é muito importante, porque assim a gente consegue falar sobre resistências e forças que influenciam, tentam influenciar o seu jeito de se posicionar no ato de exercer o seu trabalho com excelência. Agora, como você entrou há 2 meses, eu não sei se você passou por algum momento de desconforto ou estranhamento, e eu gostaria que você fizesse uma fala sobre desconforto, resistência ou estranhamento que você tenha passado ou não. É claro que essa pergunta é sobre a sua sensibilidade, então caso você não se sinta confortável, tudo bem também. É um tema que eu acho que é muito relevante a gente falar sobre, assim, porque esse desconforto, infelizmente, ele está sempre presente. Então, episódios, sim, às vezes acontecem, né? Pontuais e tudo mais, mas é importante falar que é como se fosse um desconforto permanente, infelizmente, assim, porque mesmo que você tenha sido sujeita ou não a alguma abordagem inconveniente, digamos assim, você fica sempre em alerta, porque tem muitas confusões culturais que permeiam o nosso dia a dia, assim. Então, eu acho importante falar que é muito relevante a instituição já estar levando a sério esses assuntos em termos de procedimentos, de acolhimentos institucionais. É uma tendência
geral, digamos assim, né, de vários órgãos, de vários setores, né, para além do público também, mas eu ainda acho que existe uma questão muito crítica e pouco falada, que é, para além de procedimentos informativos e punitivos, a gente tem que passar por uma reeducação cultural mesmo, porque a gente tem um bloqueio muito grande. E quando eu digo a gente, eu digo todo mundo, mas nesse caso, especificamente os homens, que é um bloqueio de achar que não diz respeito a eles. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma pauta de mulher ou feminina, já existe um bloqueio prévio, bem de raciocínio binário mesmo, digamos assim. Se eu não sou mulher, isso não me diz respeito. E aí isso já impede que muita discussão aconteça, que muita autorreflexão aconteça. E dentro dessa caixinha, digamos assim, de assuntos que não dizem respeito, quando a gente vai tentar falar sobre assédio, sobre outras importunações, sobre comportamentos que às vezes diminuem ou impedem a atuação feminina, seja de infantilização, seja de ligação com algum homem para buscar um reconhecimento ou um respaldo, tudo isso que são pormenores, digamos assim, que permeiam toda a nossa criação, toda a nossa dinâmica social, é muito difícil gerar uma autorreflexão nos nossos colegas, digamos assim, porque muitas vezes parte desse bloqueio, por exemplo, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou um assediador, eu não sou um cara insensível, eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, só que vai muito além disso, assim. É uma abertura mesmo, uma disposição de reflexão, de entender a pertinência das ações em cada contexto. Então, a gente nunca está pronto, assim, ou pronta. A gente sempre se coloca a partir de um contexto, a partir de um sujeito que está na nossa frente. Então, muitas vezes, sejam piadinhas, sejam comentários, sejam elogios, toques, olhares, isso pode gerar um desconforto. Então, eu acho que seria muito válido para todas nós se os nossos colegas tivessem essa disposição mesmo e essa abertura autorreflexiva de entender um contexto de se colocar e que, às vezes, coisas que aprenderam ao longo da vida e que acham que não é por maldade, mesmo que não seja com uma intenção de maldade, isso gera, assim, desconforto. E para nós mulheres, né, gera uma sequência de mal-estares, assim, que é um sentimento ruim mesmo, que gera um sentimento de culpa, de silenciamento, de constrangimento, de responsabilização sobre o que fazer com aquele desconforto. Então, eu acho que seria muito interessante a gente descer um pouco essa discussão, não só para mecanismos institucionais, mas para um comportamento diário mesmo, de como podemos nos relacionar de uma maneira mais saudável, mais respeitosa, com a diversidade de colegas mesmo, né? E passando também não só para as colegas mulheres, mas já que a temática também é diversidade, de todas as diversidades de colegas mesmo, seja de orientação sexual, seja racial, seja por ser, né, portadora de deficiência. Eu acho que a gente ainda precisa levar mais a sério esse cuidado diário de como que a gente se coloca entre nós. Nos estudos feministas, sempre se fala que a entrega da mulher no ambiente de trabalho sempre é muito para além do intelectual, né? Espera-se da mulher, para além das suas entregas de trabalho, a sua entrega estética, a sua entrega de posicionamento, a sua entrega de comportamento. Dentro da nossa entrevista, a gente tem um segmento sobre programas de trabalho. E eu queria que você falasse não somente sobre a sua narrativa no IPEA, mas trazer o contexto também de você ser uma mulher que vem da engenharia. Então, eu acho que você sendo uma mulher que já é de uma área masculinizada, você consegue trazer a potência de falar sobre como é estar sempre nesse meio masculinizado e como você se sente estando nisso. Como que também você percebe que aí dentro do IPEA, na sua atuação na engenharia florestal, já foi estabelecido, existem muitos homens. Eu queria saber mais ou menos isso, que você trouxesse a sua história
estando em um meio intelectualizado, mas majoritariamente masculino, até o IPEA. Como você percebe essa inserção feminina e como que você percebe também que esperam de você como uma mulher nessa área que se porte intelectualmente e de uma maneira comportamental também. Bom, uma pergunta ampla, vou tentar trazer algumas questões assim. Por ser engenheira, né, tem já esse desafio de um campo masculinizado, mas com ressalva, assim, porque nas últimas décadas, a área, por eu ser de uma engenharia ligada à área ambiental, a gente já tem uma diferença grande de presença feminina em relação a outras engenharias. Então, eu venho de um lugar também um pouco diferente. Entretanto, dependendo da área de atuação dentro da profissão, a área é nitidamente mais separada entre homens e mulheres, né? E é muito interessante a gente fazer paralelos com outras áreas de atuação que a gente vê nitidamente essa separação de homens e mulheres. Então, por exemplo, como hoje a gente felizmente está discutindo a questão dos cuidados, quando a gente amplia a temática de cuidado, a gente acaba vendo mulheres em temáticas que são relacionadas ao cuidado. Então, quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, a gente acaba tendo mulheres em várias áreas relacionadas a essa temática, porque, querendo ou não, é uma preocupação de um cuidado com a nossa casa comum. Então, até esse nicho, digamos assim, do que cabe às mulheres discutir enquanto os homens estão discutindo a produtividade de produtos florestais, a indústria florestal, a indústria ou questões bioeconômicas e tudo mais. Então, é interessante que, mesmo já sendo uma engenharia que tem uma certa exceção em relação a gênero das outras engenharias, a gente tem essas subdivisões internas do que é mais relacionado a esses papéis de gênero de produção e o que é mais relacionado a um papel de cuidado. Enfim, eu já passei por vários ambientes, mais femininos, mais masculinos, constrangimentos também, esses constrangimentos múltiplos mencionados, né? Não só da sua entrega profissional, das suas colocações intelectuais, mas de como você se porta, como você se veste, como você fala, enfim, comentários bem de estereótipos, assim, por exemplo, visitando uma madeireira, e aí o diretor falou: ai, você quer visitar o showroom, porque mulher gosta de ver essas coisas. Enfim, histórias que a gente tem para contar, mas que são bastante presentes, assim, né? De qual é esse lugar da mulher dentro de uma discussão. Então, tudo bem, a gente está abrindo para elas entrarem, porque antes o lugar era somente doméstico, mas abrindo em certos lugares, de certas maneiras, e a gente percebe isso sempre, assim, é só ter um pouquinho de olhar crítico que a gente vê como que a gente faz parte mesmo de uma cultura machista e de espaços restritos às mulheres. E como eu estou entrando agora na instituição, né, eu não posso falar muito sobre isso, mas é até difícil entender melhor a distribuição de cargos e de atuações, justamente por sermos poucas. Então, temos mulheres diretoras, temos mulheres coordenadoras, mas quanto que isso representa em termos de todas as mulheres presentes, em termos de áreas representadas? Eu já pude perceber diferenças também entre as diretorias, né? Tem diretorias com mais mulheres, diretorias mais masculinas. Então, tudo isso, infelizmente, ainda é uma luta diária, assim, né? A gente ainda não passou por mudanças estruturais para poder ver que os lugares estão realmente abertos a todas as mulheres e a todas as atuações. Antes de você entrar no IPEA, como era a sua visão institucional do órgão e como era a sua visão externa dos servidores, servidores e servidoras? E se isso foi cumprido? Se você consegue fazer também um contraponto dessas suas duas percepções, o que está mudando e qual é a sua expectativa futura, daqui, por exemplo, a um ano ou dois, por exemplo, ou até mais, ao que se sugere dessa sua percepção de ambiente estrutural e organizacional da instituição. Eu não tinha uma expectativa prévia muito grande em relação a como que o órgão funcionava
e como seriam, né, os servidores e as servidoras. E eu acho que, como a gente diz na pesquisa, todo dado é um dado, eu acho que até essa falta de informação e de expectativa diz também de aparentemente ser um órgão mais distante de pessoas que não estão em Brasília ou que não estão necessariamente ligadas ao assessoramento do Estado e tudo mais, mas eu espero assim, né, que daqui para frente eu me intere mais sobre a distribuição interna do órgão, sobre as dinâmicas, e que possa ser um órgão realmente aberto, diverso, dinâmico, que a gente possa contribuir com todas as demandas mesmo do país, que é um país muito complexo, muito demandante, e que eu acho que só a diversidade pode dar conta de demandas tão distintas que o nosso país tem. Porque a diversidade ela consegue trazer essa percepção 360 de todas as problemáticas e de como que as problemáticas sociais elas infligem no comportamento social diante de todas as mazelas sociais que a gente vive. Para o nosso encerramento, a gente gostaria que você fizesse uma mensagem para as futuras gerações de mulheres que gostariam de entrar no IPEA e também entrar nessas áreas, já que a sua narrativa ela é tão potente para essa área mais das exatas, para que entre também nessas áreas que são intelectualmente ditas como masculinas. Para as minhas futuras companheiras, a minha mensagem é que não se acanhem, que tenham coragem de buscar seu espaço de atuação, seja aqui dentro, seja em outros espaços, e se preparem, porque os desafios são muitos. A gente vive numa sociedade machista e esses desafios eles estão presentes tanto dentro da instituição como fora, e eles se entrelaçam, né, com outros desafios também, dependendo da história de vida de cada uma, da atuação de cada uma, e independente da área, seja ela dita mais masculina ou não, eu acho que conhecimento não tem gênero, e o conhecimento ele só se faz com a diversidade, principalmente quando a gente fala de complexidade, até teoricamente, a gente precisa de diversidade, porque é a diversidade que constrói as redes, é a diversidade que é resiliente, que é resistente. Não existe nenhum sistema único ou ser único que consegue lidar com as tempestades, né? A gente precisa de múltiplas funções, múltiplas habilidades para dar conta dos desafios como um todo, como uma coletividade. Júlia, a FIPEA agradece muito você ter dado voz à sua narrativa e ter apostado no projeto também. Nós desejamos, como associação, que você tenha um sucesso e muita resistência, tenha muita crítica também ao seu ambiente e que a sua narrativa, a sua história seja sempre potencializada para a sua atuação de trabalho, que nunca seja silenciada e que sempre seja um ponto para que você consiga levar as discussões e levar o seu intelecto com potência e com força, porque é isso que toda narrativa traz a uma mulher, a uma pessoa que tenha uma diversidade que seja atingida pelo organizacional externo às comunidades sociais. Agradecemos aos ouvintes e pedimos para que siga a FIPEA em nossas redes sociais para acompanhar esse e outros projetos. Até o próximo episódio.